Muito bem, aqui a gente já começa com um gráfico, porque nós vamos falar de position trade e também de swing trade sem enrolação. Vamos mostrar logo o gráfico aqui, que é onde a gente vai falar hoje sobre alguns ativos que eu separei para você. E como sempre, todos os domingos a gente fala do position trade de Bovespa, do dólar, do S&P, de milho, boi, né, as commodities principais que a gente observa por aqui no mercado e também de alguns papéis que eu separo com muito carinho. Claro, sem esquecer deles, da criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e Solana. Tudo isso nesse vídeo, rapidamente aqui, sem enrolação. Vamos para o que interessa, que é a forma que você vai ter de ganhar dinheiro de verdade. Position Trade é uma maneira muito interessante para você utilizar no seu dia a dia, além do day trade e também do swing trade, que é o que a gente fala aqui. Vamos embora? Vamos nessa? Então aqui já no gráfico estamos vendo aqui Ibovespa, olha só como é que trabalha o Ibovespa aqui, num zigue-zague ascendente, zona bipolar ascendendo de verde. Então agora nós estamos falando do Ibovespa, então vamos começar falando pelo gráfico diário. No gráfico diário a gente tem aí uma posição que a gente entende aí de poucos dias, né? Um swing trade. E o que a gente está visualizando? Primeiro, a gente observa aqui o MACD, né? O MACD, e a gente percebe, quem não conhece o MACD, aí eu convido, né, você a primeiro se inscrever no canal, né? Vamos combinar? Depois dá o seu joinha, o seu like ou o seu dislike, enfim. E depois convido você a assistir os vídeos que tem uma playlist onde eu explico o MACD, como funciona, né? Você pode entender todas as informações direitinho por lá. Aqui o intuito é falar de position e de swing, então não vou ter tempo de explicar muito bem como funciona o MACD para essa definição. Mas aqui a gente está vendo ele acima dessa linha amarela aqui, que eu traço ela para identificar momentos onde o preço está caro. Então está numa posição aqui de tô caro. E a zona bipolar, o indicador de tendência que eu tenho, já acendeu vermelho. O preço fez essa movimentação aqui e está cumprindo a dinâmica dele, voltando para a região de venda. Essa é uma região da zona bipolar de vermelho aqui. Quando eu faço a retração do movimento aqui para entender aonde ele pode vir retrair, está exatamente dentro da zona de retração. Então a gente imagina que temos uma perna de expansão e depois uma perna de retração. E aí o que acontece? Se esta perna for de retração, ele lança a outra perna de expansão. Tá certo? Esse raciocínio fez aí você enxergar alguma coisa diferente? Se sim, escreva aí para mim, que eu vou ficar todo satisfeito. Se não, escreva aí para mim, porque aí eu vou tentar sempre melhorar para que você possa, ao assistir os vídeos, ter uma visão melhor da dinâmica do preço. Isso é swing trade. Já lá no gráfico de position trade, no gráfico semanal, a gente vê também o MACD numa região de tô caro, né? Acima aqui dessa linha amarela, né? A média branca está acima. Isso nos faz pensar aí em cuidado com as compras. Porém, a gente tem uma visão muito interessante do indicador F34 que está aceso verde. E ele fez já aqui uma movimentação de zigue-zagues ascendente, a gente vê isso lá no gráfico diário, voltando na zona bipolar de verde. Então, divergindo do Ibovespa no diário, ele está voltando na zona bipolar aceso de vermelho, para que a gente possa ter uma visão assim de expansão, retração e continuidade da queda para cá. Já no gráfico semanal, a gente tem uma visão assim, ó, expandiu, retraiu na zona bipolar e pode lançar a continuidade da movimentação de alta aí para cima. O detalhe que me chama a atenção é que nós estamos numa região de tô caro, então ele pode fazer uma correção mais profunda, que é o que ele vem adotando aí. Como assim adotando aí? Ó, observe esta correção como foi profunda. Observe essa correção como foi profunda. E aí, se a gente entender, aqui também pode estar nascendo uma correção mais profunda, que ele sai da linha branca de cima e vem até a linha branca de baixo. Vem na linha branca de cima, vem até a linha branca de baixo. Da linha branca de cima, joga ele para a linha branca de baixo. É uma correção mais profunda. E vai fazendo zigue-zagues com pernas longas. Tá certo? Essa é a minha visão. A compra aqui pode ser muito bem sucedida. O único empecilho é o diário, que lá está jogando para baixo. E o MACD, tanto no diário quanto aqui no gráfico semanal, me informando que estou caro. Portanto, eu não vou fazer operações de compras aqui. Eu não acredito aí que a gente vai conseguir andar muito, pelo menos por agora. Se ele aprofundasse mais aqui nessa correção, seguindo o padrão que ele está adotando, talvez a gente possa pensar em fazer compras mais aqui para baixo, tá?
E o dólar? Dólar no diário, dólar no diário, dólar no diário é para o gráfico, é para a operação de swing. E aí a gente visualiza o seguinte: o que eu entendo aqui? Eu entendo que aqui tem uma pernada, né? Um passado aqui consolidado, e aqui tem uma pernada assim, ó. Corrigiu, fez essa alta, corrigiu, mas na verdade foi impulsão, porque aí ele voltou, não ultrapassou o topo anterior e lançou a outra perna. Tá certo? Então a gente tem aqui uma espécie de ombro, cabeça e ombro. Se essa figura procede, ela joga o preço aqui no 5.200, 5.300. Então existe mais um pouquinho de queda aqui. E está tão alinhadinho, a gente pode perceber que também o MACD falta ainda mais um pouquinho, mais um empurrãozinho de queda para ele chegar na região do tô barato, que é essa linha azul aqui. Então está muito alinhado para a continuidade da queda dele. Mas ele já está tão próximo de uma região aqui de suporte que a gente tem que ficar atento, tá certo? O que é a minha atenção? Por enquanto, a esta região de topo aqui, se perdida, ele vira a tendência aqui olhando para o gráfico diário. E no semanal para position trade? No semanal para position trade a gente tem essa visão aqui, ó. Esta região, igualzinho lá no diário, no 5.300, 5.200, é a região onde ele vai sentir o suporte, tá bom? A gente tem a zona bipolar acesa de vermelho para venda e deve aí uma correção maior dessa perna toda aqui que ele fez, né, aqui para baixo, tá bom? Então, ele está ficando esticado, tá saindo de uma região MACD, saindo de uma região de tô barato, mas não foi lá para cima na região do tô caro ainda, tá bem aqui próximo ao eixo zero, tá? Então, muita atenção ainda que ele está devendo para o MACD no gráfico semanal, para position trade, ele está devendo ainda uma alta. Então, pode ser que ele encontre suporte aqui nessa região, na casa dos 5.300, 5.250, e aí dê uma compra para a gente interessante. Fechou? Este é o raciocínio aí para o dólar. E lá fora o S&P, vamos olhar através da ETF SPY, aqui no gráfico diário para swing, não para de subir. É uma loucura, acendeu verde aqui e o preço só foi tocar na zona bipolar aqui. Não para de subir, uma super tendência aí acima das linhas brancas, o negócio não para de subir. O que me chama atenção muito tempo é o MACD na região do tô caro. Ele esteve aqui embaixo, no tô barato, deu a compra, né? E foi embora. Agora ele já está aqui em cima também. Então eu não procuro por compras quando o gráfico está assim. Para mim, ele está perdendo a força aí, porém, não é o que está apresentando aqui no gráfico, tá? Mas eu não vou comprar esse topo histórico aí, não, tá? E no semanal, para position trade, a mesma coisa. Há muito tempo a gente está visualizando aqui o gráfico no tô caro, bem alto mesmo, no nível muito alto, nunca antes navegado, essa média branca aqui do MACD, num patamar extremamente elevado. Eu não vou comprar, tá? Então, para mim, não é interessante as compras aqui para S&P. Porém, ó, não compro, não compro, não compro e ele não para de subir. Mas, enfim, não consigo comprar nesse nível de preço, tá legal? Falando do S&P, vamos dar uma olhada nas commodities. Vamos começar pelo milho, milho aqui no diário. O que eu estou enxergando para o milho aqui, gente? O milho está no nível aqui de preço também bem interessante, tá? Eu acredito que aqui ele está devendo aqui um teste nessa linha branca de baixo, que é o teste de fundo. Se ele for subir de fato, eu acredito que ele venha até aqui, essa região, daí começar a trabalhar a alta. Então eu não vou pensar em compra no milho, porque eu estou visualizando essa, ou uma consolidação ou essa correção mais profunda aqui para ele, tá bom? Queria que ele caísse mais, essa média branca do MACD fosse lá para baixo, igual esteve aqui nesse nível de preço. Isso para o diário. Para o semanal. No semanal, ele está aqui cumprindo essa região aqui, bateu na linha branca, está querendo ir lá para cima. Se for lá para cima, beleza. Agora, detalhe, se ele vir e perder este fundo, aí a gente vai ter uma visão de queda para ele, para tentar buscar essa região de suporte aqui embaixo, tá? Mas isso precisa acontecer. Por enquanto, ele está comprado aqui no gráfico semanal, estou crendo na compra dele. Ele está com o MACD saindo de uma região de tô barato, acendeu verde no indicador F34, está indo lindamente
nos seus zigue-zagues ascendentes. Mas muita atenção para quem está comprando com este fundo. Se perdido, pode ser que ele descaracterize todo esse cenário, tá bom? E venha fazer mais uma correção aqui na região do tô barato, ok? Porém, aqui está de alta, ao meu ver, tá bom? Boi. O boi gordo, a gente pode entender ele no gráfico diário, que é o gráfico para o swing trade. A gente entende que ele está também saindo de uma região bem alta aqui no tocaro, veio corrigindo, voltou aqui para dentro da região da congestão dele, mas ele perdeu essa região de suporte quando ele passou aqui para baixo. Rompeu as linhas brancas aqui de baixo e veio buscar a linha branca de cima. Sentiu ela, está marcando topo aqui. Então, com o indicador aceso de vermelho, o MACD apontado, direcionado para quedas. Então, acredito que aqui o boi vai cair no gráfico diário, vindo para um teste desse fundo, ou quiçá continuando aí o seu zigue-zague descendente, tá certo? É a movimentação que eu estou enxergando para o boi gordo. Porém, todavia, entretanto, o que dá aí uma ótima relação de custo, esse topo aqui, se perdido, né? Aí eu posso mudar o meu olhar, tá? Ele vai quebrar o padrão dele aí. Então, qualquer venda aqui, você tem um stop muito claro e definido. E se der certo a operação, você tem a primeira saída aqui, depois teste de fundo, e se romper, aí ele volta bastante aqui para baixo. Então, aqui pode estar nascendo um ótimo risco, retorno para uma venda no gráfico diário. E no gráfico semanal, para o boi gordo, a gente vê ele trabalhando ainda com zona aqui de bipolaridade acesa de verde e saindo aqui de uma região de tô barato. Acendeu verde, subiu loucamente e agora brigando dentro da zona de bipolaridade acesa verde, o que me inclina a procurar por compras. Porém, se ele respeitar isso aqui, perder essa linha branca aqui para baixo, pode se confirmar aquela análise que a gente acabou de olhar no gráfico diário, tá bom? Essa é a minha visão para o boi gordo. Vamos acompanhar aí com certa cautela, tá bom? E o que eu separei para você? O que está separado de papéis hoje para você ficar ligado aí e esperto? O primeiro papel é a LLD. Alien, né? É o nome da Allied. Allied é o nome da empresa. Aqui no gráfico diário, para o swing trade, a gente vê uma grande boca de jacaré aqui no MACD. O F34 já deu o sinal dele aí e a gente fez um movimento, ó, voltando na zona bipolar acesa de verde e o candle fechando acima da linha branca aqui de cima. Então, start de compra na máxima deste candle aqui e stop na mínima dele. Então, a gente está falando aí de uma possibilidade aí de mais ou menos 10% para esse swing trade. Então, eu tenho que buscar pelo menos 10% de alta. Vamos colocar aqui nesta máxima, né? Utilizar como referência o preço de fechamento dele, ver se ele tem condição de nos entregar 10% também. Se eu comprar mais ou menos aqui, próximo nível dele aqui dá 20% de... Então, está dando 2 para 1. E se vencer essa região de enrosco aqui, ele tende a devolver tudo com mais de 100%. Está dando aqui 170% de alta. Isso já para uma movimentação de position trade. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal para position, como que está saindo aqui essa movimentação. O preço vem já dado a compra dele há algum tempo, né? E ele lateralizou muito tempo e agora está rompendo essa lateralidade, tá bom? Isso daí é como se fosse uma acumulação aqui e agora, ó, ele explode para cima, ele está rompendo essa lateralidade. A possibilidade de ganho dele, partindo daqui do preço de fechamento da semana passada, joga ele aqui para 170%, tá bom? Então, há essa possibilidade com stop aqui para baixo de 25%, tá bom? 25%, 27%. Então, há um grande benefício de manter aí na compra com potencial de ganho de 170%, 150% aí. Fechou o raciocínio? Vamos dar uma olhadinha no outro ativo que eu separei também brasileiro, que é Cogna 3, né? Cogna 3.
Cogna 3 fez já o movimento dele saindo aqui da região do Tobarato, eu venho alertando isso, né, ao longo dos vídeos, já deu uma bela de uma andada, uma movimentação muito bonita, entregou aí uma alta interessante de 130% desde quando acendeu a zona bipolar de verde. Foi um movimento expressivo, interessante, que vale muito a pena a gente observar a movimentação do preço pelo indicador F34. Agora, ele já subiu bastante, está numa região aqui para o gráfico diário, para swing trade, numa região de tocaro, mas me chama muita atenção a possibilidade de perdas desses níveis de preço aqui. Então, ele teria um upside aqui ainda, até aqui de 9%, mais ou menos. O stop está bem mais que isso, está caro. Para swing trade, eu não estou vendo nada assim muito interessante, não. Porém, quando eu jogo lá no gráfico semanal e coloco lá o Conga 3, a gente percebe uma movimentação aqui com um grande potencial de alta, se superado esse nível aqui, né, de pivôzinho de alta que ele está montando, ou seja, superado esses níveis de topos anteriores aqui para cima. Se ele superar isso daqui, ele tende a buscar o primeiro enrosco aqui, mais o segundo alvo aqui. Vamos ver quanto que dá isso superando esse topo aqui, só para você ter em mente aí no seu radar. Até aqui, nesse ponto aqui, né, de alvo, nós estamos falando de 30%. E até aqui, 150% de possibilidade de alta. O stop desse ativo está um pouquinho mais caro do que o do Allied. Aqui a gente está visualizando a possibilidade de stop para ele aqui em qualquer movimentação abaixo dessa linha branca. Então eu estou falando de um stop de 60%. Isso para a position trade é muito forte, você vai perder 60% do seu capital. Mas o indicador F34 tem uma possibilidade que é colocar abaixo dessa linha branca que ele vai estabelecendo aqui, qualquer candle que fechar abaixo dela com a sua máxima e mínima, você marca a mínima dele como stop. E aí, ele perdendo, né, que seria a entrada desses topos aqui, você colocaria um stop a princípio abaixo desse fundo que nós estamos falando de 27%. Para buscar 150, tá excelente, né, para position trade. Lembrando, position trade é um trade mais demorado, tá bom? São meses a anos, ok? Então essa é a minha visão. Esse daqui está com um pouquinho mais de risco, ele já está um pouquinho mais esticado, ele já andou bastante, está numa região de resistência, mas é para você colocar no seu radar e aí tentar buscar. Ou espera ele romper esses níveis aqui, espera ele, e aí você monta nele com um stop menor, procura lá um outro tipo de stop, tá certo? Mas essa é a minha ideia e eu gostaria muito de passar esses dois ativos aí para que você pudesse ter na sua mente aí como que você pode operar grandes movimentos com o position trade. Isso daí vai fazer a diferença para você, te entregando resultados muito interessantes, como é o que eu mostrei aqui, a possibilidade de você ganhar 150%, 170%. Então agora vamos lá para ele falar sobre criptomoedas. E aqui estamos nós. Como que você está me vendo aí? Deixa eu tirar aqui o meu fone. Como que você está me vendo aí? Tá tudo beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se você consegue me enxergar bem aí e principalmente enxergar o ativo que já está aqui na tela, que é Solana. Solana está aparecendo aqui com movimentações na média Tilson. E a média Tilson está aqui apontando para baixo, mas o preço brigando acima dela. Se perder esse topo, pode ser que ele continue e venha buscar o topo anterior, tá bom? Então ele está aparecendo consolidado dentro desses níveis de preço aqui, dessa região de suporte com essa região de resistência aí. Fechou? Isso para o gráfico semanal. Já a gente vai olhar agora a Ethereum. Já a Ethereum, o que a gente pode encontrar em Ethereum? Verdadeiro tiro, né? Que ele rompeu aqui essa região D, que era suporte, e agora passou a ser resistência, trabalhou abaixo, perdeu, voltou com tudo, bateu na média Tilson aqui, brigou nela, testou o que era resistência e agora testou como suporte e lançou uma pernada aqui para cima, virando mais uma vez a média Tilson aqui para cima, certo? A gente teve aqui um rompimento falso aqui desta região de suporte. Ele rompeu e voltou com tudo. E agora superando
a sua máxima histórica, tá certo? Então, eu não compraria aqui, eu posso entender aqui que é uma região de resistência e ele pode voltar para esse nível de preço aqui, não compraria agora, ficaria olhando, observando isso, né? Observando esse movimento, e daí tentaria aí esperar uma clareza desse rompimento aqui para seguir em frente, tá bom? E para finalizarmos, nós vamos falar sobre ele, Bitcoin. O Bitcoin, trabalhando em níveis mais elevados aqui de topo histórico, não para de subir, a média Tilson conduzindo ele muito bem, média Tilson verde, ele fazendo os seus zigue-zagues, toca na média Tilson, sobe, toca na média Tilson, sobe. Aqui não tem nada a fazer. Eu não compraria aqui também, está em topo. Aqui eu ficaria, se tivesse comprado, no trade e se não estou comprado, se estou fora, espero toque na média Tilson. A briga aqui, tá vendo? Ele vem aqui, briga na média Tilson aqui, briga aqui. Então são esses os níveis onde ele briga, enquanto a média Tilson está subindo lindamente. MACD também corroborando esta alta aí. Eu vou ficando por aqui, deixo aí para você um grande abraço no coração, que você possa me acompanhar aí todos os dias no Day Trade aqui no canal do YouTube e todos os domingos falando de Position Trade e Swing Trade. Um grande abraço no coração, Deus ilumine aí o seu dia, o seu final de semana, ou seja, o dia que você estiver vendo aí, Deus ilumine aí as suas tomadas de decisões. Fique com Deus!